Bora, meu povo! Tamo aqui de novo. É mais um Cast FC para vocês aí. Muito obrigado pela audiência de sempre. E sempre lembrando para você se inscrever no canal, compartilhar aí com teus amigos nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, onde você preferir. Ativa o sininho também para receber todas as notificações, para dar uma moralzinha pra gente, né? Para fazer esse canal crescer cada vez mais. Hoje o papo é arretado, é um papo alto nível, viu? Olha, tem muita coisa pra rolar aqui. O cara jogou no Brasil, no exterior, na seleção. Tudo isso vai ser abordado a partir de agora. Se liga. É isso. Vamos nessa então. Começando mais um Cast FC com um cara aqui que poderia ser o Wagner Silva, Wagner Souza, mas é o único Wagner Love. Não existe outro igual no mundo, não é nem no Brasil, né, Wagner? No Brasil, no mundo. Obrigado, irmão. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Prazer imenso estar aqui participando com vocês. E vamos embora, vamos trocar essa resenha aqui, vamos trocar essa ideia aí. Vamos trocar. Ninguém nunca te perguntou por que Wagner Love, né? Cara, acho que a pergunta que eu mais escuto na minha carreira é essa, por quê, né? Aí eu falo que eu vou dormir no sofá quando chegar em casa, né? Porque a esposa fala, pô, mas toda vez que você vai fazer alguma entrevista, te perguntam por que Wagner Love, você manda jogar no Google. Tá mais fácil de achar, né? É, mais fácil de achar, mas é um episódio que aconteceu comigo na Taça São Paulo. Era jovem, né? Não aconselho a nenhum garoto da cidade fazer isso. Olha o conselho de quem já é experiente, hein? Não aconselho nenhum menino levar a mulher para concentração, porque eu levei e o treinador acabou me pegando no flagra. No flagra, No velho? flagra. E É aí? isso aí? E aí que eu fiquei afastado. Fiquei afastado durante uma semana na própria Taça São Paulo. E aí... Que ano foi isso? Foi em 2003. 2003. Tá? São Paulo de 2003. E aí aconteceu esse episódio, e aí fiquei fora de alguns jogos, e na semifinal, graças a Deus, teve alguns jogadores, alguns atacantes que ficaram suspensos para a semifinal. E aí os jogadores fizeram um abaixo-assinado junto ao presidente. Pô, teve isso. Teve Mas os jogadores me deram maior moral. Escrito mesmo e tal. Que precisava, que eu estivesse no elenco de novo, tal, e eu volto na semifinal, faço gol, dou assistência, e aí dei continuidade no trabalho na época. E depois de um tempo surgiu, né, esse negócio. Na época, uns falam que é o Milton Neves, outros falam que é o Flávio Prado. Pô, artilheiro do amor, o atacante do amor, o atacante que gosta disso, não sei o quê. E aí acabou pegando, né? Wagner Love. Aí os caras falaram, Wagner Love. Aí no começo eu não queria, né? Porque era uma coisa negativa que eu tinha feito. Mas tu falava que não queria? Falava. Acabei dando uma entrevista. Pô, foi uma coisa errada que eu fiz, não quero esse nome e tal. Aí é que pega mesmo. Aí quando fala isso que é pior. E aí acabou que teve um certo momento, alguém conversou comigo, não lembro quem na época, acabou falando comigo. Acho que foi um assessor que eu trabalhava na época. Cara, assume esse nome, não tem ninguém com Wagner Love no mundo. E, cara, você vai ser o único. Falei, então a partir de hoje é Wagner Love mesmo, vamos seguir, graças a Deus deu tudo certo e tô aqui até hoje. Desses jogadores que assinaram assim, da base, que subiram profissional, quem é que tava lá naquele grupo que disse, não, Wagner tem que jogar tal? Cara, você se lembra, não? O Alceu, que eu jogava junto, tinha uma amizade muito, muito grande com o Alceu. Diego Souza, que jogou aqui no Sport, um canhoto que subiu comigo da base no Palmeiras. Tinha Leandrinho, tinha Francis, tinha uma galera boa, cara. Uma galera boa, os caras foram parceiros, foram ponta firme naquela época ali comigo. Pô, aí você chega com um nome desse, você vai pra Rússia, vai pra China, vai pra Dinamarca, Cazaquistão, Turquia. Pô, imagino quanta gente não te perguntou isso no mundo, velho. Com certeza. Cara, quando eu chego na Rússia, a primeira pergunta, acho que eles fizeram foi essa. Mas por que o Wagner lá? Aí eu tive que explicar tudo. E aí não tinha tanta informação na época, não tinha Google, assim, para as pessoas pesquisarem. Essa tecnologia de hoje não tinha, então toda hora tinha que estar explicando isso aí.
Meu amor, te amo, tá? Ó, hoje, ó, sabe que eu não tava nem contigo na época, então, ó, tá tudo certo. Isso aí já é Já é passado. passado, já é passado. Ah, já prescreveu, pô. Já tem mais de 5 prescreveu. anos. Vai, muito mais, muito mais. Já muito era. mais, já era, já foi. Pô, e a experiência, Wagner, de jogar em tantos países assim? O Sport é teu 11º clube, né? Se não me engano. E você jogou... É que, na verdade, eu tive, por exemplo, 3 passagens pelo CSK, vamos dizer assim. Sim. Duas pelo Flamengo e 2 pelo Corinthians. Sim. Então acaba tendo esse número, né? Sim. 11º clube. Mas de clubes mesmo eu tive Palmeiras, 2 passagens. Flamengo, 2 passagens. Corinthians, 2 passagens. CSK 3. CSK, 3 passagens. China, Cazaquistão e Turquia. E Turquia eu joguei em 2 clubes, que foi primeiro E agora no último, agora né? no Esporte. Você tava antes. Porque eu tava. E na Dinamarca agora, Isso. que foi. Agora, eu não sei se esse total dá. Se é a 11ª passagem com todas essas que eu citei aqui. Mas assim, o fato é que é uma experiência muito rica, né? Maravilhosa, cara. Graças a Deus eu sou um cara muito abençoado, assim. Porque todos os lugares que eu tive, eu me adaptei super bem. Fui muito feliz nos lugares que eu passei. A maioria deles eu consegui conquistar títulos. Então, assim, e culturas diferentes, né? Esse é o ponto, né? Como é que você se adapta, por exemplo? Você saiu do Palmeiras, né? Pô, 2003 foi campeão da Série B, naquela Série B que tinha até o Sport também, que chegou ali no quadrangular final, né? Foi bem disputada essa Série B aí, cara. Você chegou a jogar lá em Garanhuns, aquele jogo? Ganhamos lá de 1-0 e foi ali que a gente conquistou acesso, exatamente. Na verdade. Foi nesse jogo. Putz, eu trabalhava na rádio faz tempo. Foi um jogão, assim. Nesse ano de 2003, o Sport tinha uma excelente equipe. Era muito difícil jogar aqui. Eu falo isso para os caras, meu irmão, se vocês souberem a força que o Sport tem aqui dentro, dificilmente algum clube vai vir aqui e vai ganhar da gente. Porque eu já vim jogar contra o Sport algumas vezes e eu sei do amor que essa torcida tem pelo clube, né? E naquele ano de 2003, quando eu vinha jogar aqui contra o Sport, cara, estádio lotado, a torcida incentivando, apoiando. E no meu, assim, tinha grandíssimos jogadores naquela época. E o Sport não subiu por pouco, por detalhe. Por esse jogo em Garanhuns que nós ganhamos, porque se o Sport ganha aquele jogo da gente, a gente ia para a última rodada tendo que ganhar do Botafogo em São Paulo e o Sport tinha que ganhar do Marília. Sim. E aí acabou que o Sport acho que até ganhou do Marília, não lembro, e nós ganhamos do Botafogo. Ou empatou com o Marília, alguma coisa assim, e não conseguiu conquistar o acesso naquela época. Acabou que nós ajudamos até o Botafogo a subir com a vitória que nós tivemos aqui em Garanhuns. E vocês terminaram também como campeões, né, daquela Série B. Terminamos como campeões, eu terminei como artilheiro da Série B naquele ano. E aí já dei sequência já, Campeonato Paulista também. Perdemos nas semis, eu acho, ou nas quartas, mas eu fui artilheiro do Campeonato Paulista. E já estava sendo artilheiro da Série A também. E aí, em junho, eu sou vendido para o CSKA de Moscou. Você saiu do Palmeiras muito em função daquela questão com torcedores, né? Daquele fato lamentável que aconteceu contigo, ou realmente pela proposta em si de jogar num clube europeu, num clube grande da Europa, né? Então, no primeiro momento eu saí super de boa. Na minha primeira negociação, eu saí super de boa, saí vendido, assim, o Palmeiras me vendeu pro CSKA. Porque E aí quando eu volto em 2009, é verdade. que acontece esse episódio aí, foi uma coisa desagradável, que isso aí tem que acabar no futebol. Assim, o que eu falo sempre, naquele momento eu fiquei muito triste, fiquei muito magoado pelo que aconteceu, porque quiseram botar uma culpa em mim, que o Palmeiras perdeu o título de 2009 por minha culpa, né? Só que eu não jogo sozinho, né? Enfim. E aí, 3 torcedores ali tentaram me agredir e acabou que ficou um clima chato para eu continuar. E aí, como eu vim de empréstimo, eu ia ficar de empréstimo durante 1 ano do CSKA e acabou que eu rompi ali no final do ano. Em janeiro, eu rompi o contrato com o Palmeiras, que já não tinha tanto clima para eu continuar, e acabei assinando com o Flamengo. Fiquei mais 6 meses antes de voltar ao CSKA de Moscou. E aí, você sai de... Pô, vamos voltar aqui para essa tua passagem, então. Você sai do Palmeiras, vai para a Rússia, para o CSKA, super jovem, com o quê? 19 anos. 19 anos. 19 para 20 anos. Caramba, velho. Cultura diferente, idioma diferente. Um frio daqueles... Pô,
Você é de Bangu, não é Eu sou isso? de Bangu, o lugar mais quente do Rio de Janeiro, acho que do Brasil, se não for. Aí tu sai de Eu saio de Bangu, Bangu e pega vou pra- quantos graus lá? Cara, o mínimo que eu peguei na Rússia foi menos 33. Menos Menos 33. Não assim. saía nem de casa, né? Eu cheguei de viagem, porque quando chegava de férias, novembro ali, dava férias. E aí eu entro de férias em novembro, se eu não me engano, no final de novembro, venho pro Brasil. E aí, quando voltava para pré-temporada, em janeiro, como estava muito frio na Rússia, a gente sempre ia para algum lugar da Europa, ou ia para Israel. O treinador gostava de ir para Israel ou para Espanha, fazer a pré-temporada. Só que no meio dessa pré-temporada, ele sempre tinha uma folga de uns 3, 4 dias, e a gente vinha a Moscou, tinha esses 3 dias de folga, depois ia para algum outro lugar. Cara, e quando a gente sai, se eu não me engano, a gente sai de Israel e vem para Moscou, quando a gente para, desce do avião, assim, quando a gente vai sair de dentro do aeroporto, meu irmão, quando eu boto a cara assim, eu falo, não. Sabe com aquele susto, tu bate Tá doido. e eu entro pra dentro do aeroporto de volta e falo, meu irmão, não é possível. Não, por mais que você soubesse que tava frio, com roupa, Com mas roupa, com agasalho, frio, meu irmão. velho, É não dá. frio, não tem como. E aí eu perguntei ao trator, meu irmão, quantos graus tá agora? Ele, Wagner, ele olhou assim, aí tinha uns termômetros assim, menos 33. Eu falei, que isso? Isso não é normal. Não é possível. Meu irmão, eu sou de Bangu. Bangu faz 45 na sombra. Positivo, aqui tá menos 33. Tá batendo igual o Bangu, só que sentido contrário. Sentido contrário. Enfim. E aí, cara, assim, me assustei, mas falei, meu irmão, é o que tem, vambora. Aí, lógico, a gente não treinava nessa época, janeiro, fevereiro são as épocas mais frias ali em Moscou, na Rússia. Tem outros lugares que fazem até mais frio dentro da Rússia. E aí fomos para outra pré-temporada e teve um jogo que eu joguei mesmo, menos 12. Teve um jogo da Champions contra o Porto, se eu não me engano. Em Moscou tava menos 12 e a sensação menos 15, mais ou menos. Aí foi doído. Pô, e como é que faz, velho, pra jogar? Tu não sente bater na bola, meu irmão. Por mais que tenha, lá tem uns cremes que você passa no corpo para esquentar. Tem uma palmilhazinha que você coloca na ponta da esteira para dar uma esquentada nos pés. Mas a palmilha dura uns 15 minutos, depois já era. A pomada no corpo não esquenta legal. E aí tu vai para aquecimento com aquela pomada, joga, enfim, aí tranquilo. Mas o pé, a orelha, assim, tu tem muita dificuldade, assim, e é muito frio. E o campo, velho? Então, gelado? Como lá na Rússia tem alguns campos que são sintéticos, principalmente nessa época, era tranquilo. Os caras tiravam só a neve, afasta a neve e a bola rola tranquilamente. Vai jogar. Vai jogar. Porque aí alguns campos lá tem o sintético, a maioria deles tem uma preparação diferente por baixo, tem uma calefação embaixo que às vezes eles conseguem esquentar por baixo para estar derretendo, sempre a neve que cair tá derretendo. Pô, que interessante, velho. Tem alguns campos lá que eles conseguem fazer isso, montar essa estrutura. Também, se não tivesse, não dava pra jogar. Não dá pra jogar, não dá pra jogar, é difícil, complicado. Ó, você já tem uma estátua lá? Não, porque por tudo que você ganhou lá, pelo amor de Deus, cara, hein? Não tenho estátua não, mas assim, eu tenho um carinho muito grande pelo esse clube, um amor muito grande pelo CSKA, porque foi o time assim, que me levou pra jogar fora do Brasil. Foi o clube que eu consegui conquistar uma taça europeia, que foi hoje é a Liga Europa, né? Copa UEFA, né? Liga Europa. E assim, e tem um estádio novo do CSKA agora que eu não conheço, mas sempre que alguém tira uma foto, alguém me marca no Instagram, então eu sei que tem muitas fotos minhas espalhadas pelo estádio. Que legal. E eu tenho muita vontade de ir lá para conhecer esse estádio, não tive a oportunidade ainda, mas eu quero ir lá para conhecer o estádio CSKA. E ver como é que tá, como é que são essas fotos, enfim, e ver essa história bonita que eu deixei lá, graças a Deus. Alô aí, ó, pessoal do CSKA, leva o homem lá, pô, é mais do que justo, né? Faz uma homenagem ao cara, leva ele lá, o cara ganhou, pô, taça da Rússia, campeonato russo, Liga Europa, acho que eu ganhei uns como artilheiro ainda da Liga. Acho que eu ganhei uns 16, 17 títulos lá no CSKA. Vamos lá, né, pessoal? Pelo amor de Deus, leva lá bastante título eu tenho lá. O Love lá para conhecer o estádio novo aí. Aí, porra, você se destacou muito lá. Especialmente nessa... Foi 2009? Você se lembra o ano da Liga Europa, não? Da Liga Europa foi em 2005. 2005. Surgiram possibilidades de sair, pô. Eu sei que o CSKA, especialmente na época que você jogou, era um clube grande da Europa, né? Era um clube grande. Mas assim,
De repente surgiu alguma possibilidade de você ir para um outro clube, sondagens ou propostas mesmo? Surgiu várias oportunidades, só que assim, o presidente tinha um amor, um carinho muito grande por mim, né? Então sempre quando chegava alguma proposta lá, Ele era muito presidente, apegado, né, pô? E assim, e teve um... Desculpa. Nada. Teve um momento, teve uma época que ele chegou assim na frente de todos os jogadores até, ele chegou e falou assim, ó, eu trato todos os jogadores da mesma maneira, gosto de todos, mas o Wagner é especial pra mim, é como se fosse meu filho. E aí eu Caraca! fiquei sem graça na hora assim, eu falei, meu irmão, ferrou, né? Os caras agora vão querer me bater, vão querer, pô, ficar contra mim, mas graças a Deus eu tinha, assim, um respeito também pelos jogadores, assim, muito, muito grande, e todo mundo levou isso na boa, até de uma forma positiva, e ele sempre teve esse carinho, assim, de pai e filho comigo, né? E eu também tinha um respeito também de pai com ele, assim, de filho também muito grande. E sempre quando havia alguma proposta, quando chegava alguma proposta, ele chegava e falava assim, não, por isso aqui eu não te vendo, não. Tem que ser mais. Você é meu artilheiro, você é o cara que faz gol, você é que me ajuda, não vendo. Mas você chegava a ver os clubes quais eram, não? Então, eu lembro que da Inglaterra, na época, acho que era o Postman da Inglaterra, chegou a proposta do Everton, chegou do Hamburgo, da Alemanha, que na época também vivia uma fase boa. Chegou algumas propostas e algumas sondagens também, só que ele chegava e falava O assim, homem ó, não liberava. não vou deixar você sair. E não Caramba. liberava, e fui continuando, fui ficando, enfim. E graças a Deus também fui muito feliz e não me arrependo disso. Pô, é assim, você tá num lugar que você se sente bem, com um carinho desse que você Uhum. recebe do presidente, né? Sim, Dizer, sim. pô, esse aqui É meu. esse aqui é meu, é como se fosse meu filho. Então, pô, não, realmente é uma coisa muito única, né? É muito único, assim, e tem aquela questão também dos russos, às vezes, ser um pouco frios, né, assim, no convívio, né, eles serem um pouco mais fechados e tal, e eu sempre fui um cara muito extrovertido, muito de brincar, de querer me comunicar e tal, então eles gostavam do meu jeito, assim, e o presidente também gostava, eu era muito sincero com ele e ele era muito sincero comigo, quando eu precisava falar alguma coisa com ele, eu não falava com o diretor. Eu chamava o tradutor e falava assim, não, quero falar com ele, quem resolve é Deus, então vamos falar com quem resolve. E aí eu chegava e eu tinha essa abertura com ele, e ele falava, Wagner, o que você estiver precisando, pode vir falar comigo. Então tudo que eu precisava, se eu precisava de resolver alguma coisa para minha família, ele falava assim, Wagner, vai resolver, daqui a pouco você volta, eu quero você com a cabeça boa, eu quero ver você aqui feliz. Então ele sempre se preocupou também com esse lado humano, de família, o extracampo. Uhum. Então eu também assim, procurava sempre retribuir esse carinho, esse respeito que ele tinha por mim e falava, meu irmão, por esse cara eu vou jogar e vou correr, porque a gente sabe que no futebol tem esse, Chiquinho tá aqui, jogou, Alexandre, né? Vanderlei também jogou, então a gente sabe quando o treinador ou algum diretor tem esse carinho contigo fora campo, tu fala, meu irmão, por esse cara eu tenho que correr. E futebol acontece muito disso e era o que acontecia comigo lá no CSK e em alguns outros clubes também. Pô, que história legal, que história bacana. Assim, você foi revelado no Palmeiras profissionalmente, né? Surgiu no Palmeiras, mas eu acho que teu grande momento em São Paulo foi no grande rival, no Corinthians, né? Foi. Tanto pelo título brasileiro, pelo Paulista, pela artilharia, por tudo que você conquistou lá, né? Sem dúvida nenhuma, assim, o que eu falo sempre, já dei outras entrevistas falando que eu sou muito grato ao Palmeiras porque foi onde eu comecei e onde me projetou para o futebol brasileiro e mundial. Aquele episódio ali, naquela época ali passou, enfim, não tenho mágoa, Não representa a torcida do Palmeiras. Isso aí, não representa a torcida do Palmeiras. Mas só que, o que eu falo, cara, pelo Corinthians eu ganhei. Eu ganhei título importante, que foi o Brasileiro da Série A. Pô, fiz o gol aos 44 do segundo tempo numa final de Campeonato Paulista contra o São Paulo. E o carinho do torcedor que tem comigo. E as duas vezes que eu tive livre no mercado, foi o Corinthians que me abriu a porta. Em 2015 eu venho da China e nenhum time queria. Acreditava, né? Porque estava vindo da China. O nível de competitividade é muito, menor, muito né? menor, enfim. Então, e o Corinthians foi e me abriu as portas. E eu fui campeão brasileiro pelo Corinthians em 2015 e artilheiro do time na temporada. Saí de novo, rodei de novo, e quando eu fico livre na Turquia,
Quando eu rescindo o contrato na Turquia, quem me procura de novo? O Corinthians. E eu venho, sou campeão do Campeonato Paulista. Então, assim, eu tenho um carinho. Hoje os caras me perguntam, pô, Wagner, que time que você torce? Cara, hoje eu torço pro Corinthians. Porque foi o time que me abriu as portas e eu criei uma identificação e ganhei por esse clube. Então eu tenho uma identificação muito grande. Wagner, mas tu não falava que era Flamengo? Falava, como o Ronaldo também falava que era Flamengo. O Ronaldo teve no Flamengo lá, os caras não contrataram o Ronaldo. E o Ronaldo teve que ir pro Corinthians e hoje se tu perguntar pro Ronaldo Fenômeno que time que ele torce, ele vai falar o quê? Corinthians. Entendeu? Então, isso acontece. Não que, e aí o nego fala, pô, vira casaca, que não sei o quê. Não tem nada a ver com isso. Não virei casaca. Meu time de infância, pô, era o Flamengo sim, porque eu tava ali. Tinha o sonho de jogar no Flamengo. Realizei esse sonho. Só que por onde eu ganhei foi pelo Corinthians. E marca, né? E marca, com certeza. Porra, Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro 2015. Paulista, que é o campeonato mais difícil do Brasil. Tricampeão paulista, assim. Eu não fui tricampeão, mas eu participei do tricampeonato paulista e fazendo gol numa final. Então, cara, isso aí marca. Minha família estava no estádio, meus filhos estavam no estádio. Entendeu? Então, tudo corintiano, né? Tudo, assim, os meus dois, eu tenho o meu filho mais velho é corintiano pra caramba, minha filha mais velha também, e os outros 3 são do Rio, os outros 3 puxam mais pro lado do Flamengo, por ser carioca, e os 2 de São Paulo puxam mais pro Corinthians. Ah, legal. E como é que foi essa readaptação? Porque tem muito disso, né? Você tava na Rússia não, que é, pô, é campeonato grande, é Liga Europa, jogadores num nível de competitividade gigante, né? Com muita força física e tal. Mas na China não é. Eu acho que hoje não é, e na tua época que não era, né? Porque tava meio que engatinhando esse processo, né? O processo tava lento, assim, vamos dizer assim, na China. E aquela coisa, né? Eu tinha que fazer tudo, né? Os caras te contratam e falam assim, ó, agora tu vai lá e resolve. Mas peraí, mas e os jogadores para ajudar? Não, te vira, meu irmão. A gente contratou pra tu resolver. E era assim a conversa. Era assim a conversa e chegava dentro de campo, a gente tinha que fazer gol, tinha que armar, tinha que defender, tinha que pegar a bola lá do volante, do zagueiro, às vezes, para tentar fazer alguma coisa. E depois de um tempo, assim, começou a melhorar um pouco mais, começou a chegar outros jogadores, só que sempre teve limite de estrangeiro para estar em campo. E só podiam ter 3 estrangeiros, assim, e mais um asiático que eles falavam que podia jogar. Então, às vezes, só jogavam com 3 ou com 4, assim, e o quarto era um asiático. Tá. Então, tinha dificuldade, porque tinham que jogar, tipo, 7 chineses tinham que estar em campo. E, às vezes, os caras não tinham comprometimento, não tinha aquela coisa de competitividade. Então, passava um bocado, assim. Tinha hora que tu falava assim, que raiva que eu tenho de pegar um chinês desse aí. Corre, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. E, assim, tinha essa dificuldade. Mas, graças a Deus, também fui feliz na China. Meu primeiro ano, assim, meus primeiros 6 meses foram bons, com gols. Consegui ajudar o time a classificar para a Champions League da Ásia. E no ano seguinte, eu fui campeão da Copa Chinesa com o Shandong. E assim, nessa dificuldade de competitividade, entra também uma parte, né, de parte técnica, tática, física. Sim. Que você termina perdendo. É uma escolha boa financeiramente muito bom. Mas pelo outro lado, né? Todo jogador que foi jogar na China, com certeza, foi pro lado financeiro. Tu vê o Oscar como falando sobre isso. Ele foi muito bem claro e, com certeza, todos os jogadores que estiveram lá fizeram a sua dependência financeira. Foi o meu caso e alguns outros jogadores. Mas, taticamente, em termos de motivação também, se perde um pouco. Mas, por um lado, a gente ganha, por outro lado, a gente perde. Mas, quando você tem um comprometimento, você volta pro Brasil, você consegue se readaptar e tentar jogar em alto nível novamente. Você é um cara que, pô, a tua carreira mostra, né? Você é um cara que tem muito comprometimento. E eu estava até conversando aqui com o Henrique antes, né? O assessor do esporte está aqui com a gente, que você é um cara que tem muito foco, porque não é todo mundo que aguenta, por exemplo, pô, CSKA, você pô, é dinheiro pra caramba, é isso, é aquilo, mas pô, não é todo mundo que aguenta, velho, pegar 7 temporadas, sei lá. 7 temporadas. 7 temporadas. Pô, nas primeiras 3, 4 você já ganhou o dinheiro, de repente, da tua independência.
Mas, pô, tá bom, não quero mais isso não, porque eu não aguento esse frio, não quero mais isso porque a língua é diferente, eu quero estar perto da minha família, quero estar... Uhum. É muito foco, cara. Tem que ser focado, cara, assim, é o que eu falo, assim, eu amo muito aonde eu cresci, eu sou de Bangu e não nego as minhas origens, gosto muito de lá, mas, cara, eu criei hoje um estilo de vida que eu quero manter esse estilo de vida. Então, assim, e também não é só pelo estilo de vida, mas é Aham. pelo que eu gosto. Eu amo jogar futebol. Hoje eu tenho 38 anos, eu tô jogando futebol porque eu amo futebol. Porque eu gosto, meu coração bate forte, meu coração acelera. Eu vou entrar no jogo e ainda tenho frio na barriga. Então, enquanto eu estiver sentindo isso, eu quero estar jogando futebol. A partir do momento que eu parar de sentir isso, que meu coração parar de acelerar, eu parar de me arrepiar quando eu entro em campo, aí eu prefiro pegar minha chuteira, pendurar e parar. Enquanto eu tiver com disposição, o corpo estiver obedecendo, eu quero estar em campo jogando. E enquanto estiver sentindo esse frio na barriga, eu quero jogar. Depois que eu não sentir mais isso, eu vou parar. Porra, mas você tá bem pra caramba, Obrigado. ainda vai muito tempo aí, viu? Tem uma linhazinha para queimar. Vamos ver se o corpo vai obedecer. Aí vai chegar tipo o Zé Roberto, Pô, assim. quem sabe, né? É um exemplo para É. todos nós, né, cara? O Zé Roberto, com 42, ele jogou em alto nível. Eu acho que ele ainda tá melhor hoje do que quando tava jogando, né? O cara tá O cara forte tá pra forte caramba. pra caraca, meu irmão. Então, assim, é um exemplo para todos nós jogadores, principalmente nós mais velhos, o jogador que quer prolongar sua carreira tem que pegar o Zé Roberto como exemplo. Já o Love tomar uma aguinha aqui, que eu vou falar da nossa patrocinadora Master aqui, que é a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Então se liga aí no recado que eu vou passar para você profetizar. Bom, a Bet dos brasileiros, você já sabe, né? Olha aí, ó. O cara é o Vini Júnior que tá aqui, viu? Vai jogar Copa no Catar. Garoto propaganda da Bet Nacional. Você entra aqui, que é uma plataforma super intuitiva, fácil de acessar. Tem várias modalidades esportivas aqui, ó. Você tá vendo? Eu tô passando aqui, ó. Tem várias modalidades para você escolher. E, claro, tem a paixão nacional, que é o futebol. E tem um detalhe curioso, um detalhe arretado que eu sempre gosto de passar. Vou entrar nesse jogo aqui para você ver, para você dar uma olhada, né? No momento que a gente tá gravando aqui, ainda não tá rolando, né? O Atlético Paranaense Palmeiras, mas assim, tem esse campinho interativo que dá muitas dicas e dá muita base para você apostar, para você profetizar com toda a propriedade, né? Porque aqui você tem tudo. Você pode escolher, por exemplo, ó, tem probabilidade de vitória. O Palmeiras tem uma probabilidade maior. Se você apertar aqui do lado, ó, já aparece outra opção, a sequência dos times, o aproveitamento, tem também posicionamento, né, lá na primeira fase do campeonato, tem muita coisa aqui, tem muita estatística, e com a bola rolando, esse campinho interativo vai te mostrando onde a bola está, fazendo toda a estatística instantaneamente para que você possa também fazer sua profecia com a bola rolando. Então, acessa aí o endereço da sua sorte, betnacional.com, betnacional.com, a Bet dos brasileiros, que está aqui com a gente, sempre aqui, nossa patrocinadora Master. Você profetiza também, Love, ou não? Vou começar a profetizar, né? É aqui, ó. A dica para você, então, betnacional.com. A Bet do Love também agora. A Bet do Love também. A Bet do Love. A Bet do Amor. A Bet do Amor. Porra, perfeito, cara. Perfeito. Bet da sorte, Bet do Amor. A Bet dos brasileiros é a Bet do Love. É isso aí. Valeu, galera. Vamos seguir aqui o nosso papo com Wagner Love, falando aqui da carreira, das histórias desse grande cara, desse grande personagem do futebol brasileiro. Eu queria que você falasse um pouquinho. Você falou que era torcedor do Flamengo e que, na época, né, era torcedor do Flamengo, realizou um sonho ao chegar ao Flamengo, né, jogar no Flamengo. Como é que foi, cara, no Flamengo? Pô, eu me lembro demais incrível, da tua dupla com o Adriano, cara. Foi incrível. 2010, assim, foi incrível pra mim, né? Eu realizar esse sonho, né, de infância, né? Eu sempre tive ali o Romário como inspiração, é o meu ídolo. Pra mim, um dos melhores atacantes do mundo que eu vi jogar. E aí vi o Romário e falei, caraca, meu irmão, quero um dia tá ali vestindo a camisa do Flamengo e tal. Em 2010 eu tenho essa oportunidade. E aí faço dupla com o Adriano. E aí a gente forma ali o Império do Amor, né? Porra. Que foi sensacional.
faltou a gente ter ganho assim, juntos no Flamengo. Ganhamos na seleção, mas não ganhamos no Flamengo. E, cara, primeiramente uma excelente pessoa, cara sensacional. E eu tive o prazer de fazer uma dupla com esse cara e desfrutamos bastante ali daquele momento ali no Flamengo em 2010. Os números são impressionantes, né? Foram 18 jogos juntos e 27 gols, pô. Que é isso? 15 do Adriano e 12 gols teus, pô. São bastante gols, né? Assim, é um cara sensacional dentro de campo, uma força física incrível. Queria muito que ele estivesse jogando ainda pra gente reeditar essa dupla. Pô. Mas, enfim, agora acho que só em pelada de fim de ano. Adriano jogando a qualquer momento aí. O Adriano era gigante, né, cara? Assim, eu acredito era impressionante. muito que se o Adriano estivesse jogando, ele estaria na Copa do Mundo. Sem dúvida nenhuma. Você acha que nessa ele jogava? Jogaria com o pé nas costas. Com a força que ele tem, aquele chute, aquela canhotinha dele ali. Eu tenho certeza, se ele estivesse em campo hoje, ele estaria nessa Copa do Mundo. Estaria, né? Estaria. Pô, o Adriano realmente era um tanque, cara. Eu me lembro dele, assim, das partidas dele, era um absurdo jogando bola, né? Claro que vocês interromperam essa parceria quando ele foi pra Roma, né? Sim, e ele ganhou esse apelido de imperador e tal. Ele foi pra Roma e eu acabei voltando, e eu voltei pro CSKA nesse ano. Vocês chegaram a se cruzar na Europa, não? Não, porque logo ele foi pra Roma, em pouco tempo na Roma também ele machucou, né? Foi quando ele machucou o tendão e eu dei sequência lá no CSKA e acabou que nós não nos encontramos mais em campo, nem jogando contra e nem a favor. E você teve 2 passagens também, como você disse, no Flamengo, né? Sim. Aí eu volto pro CSKA no meado ali de 2010 e aí fico 1 ano e meio direto. O ano de 2010, o restante de 2010, todo 2011 e 2012 eu volto contratado pelo Flamengo e jogo mais 1 ano e acaba que muda a diretoria, aquela coisa toda. E eu acabo voltando para minha terceira passagem no CSKA também. No Flamengo, como você falou, né? O Flamengo você não conseguiu, né? Claro, não tô falando você, mas os grupos que você teve, né? Apesar de serem bons, como você citou aí com o Adriano e tudo, mas não conseguiu conquistar grandes títulos, né? Fazer história dentro do clube. Sim. Assim, em 2010 nós tínhamos muita chance de ser campeão da Libertadores naquele ano. Infelizmente isso não aconteceu. Tínhamos uma excelente equipe. Jogamos contra o Corinthians, aquele time do Corinthians, Roberto Carlos, Ronaldo Fenômeno, Elias, Alessandro. Os caras também tinham um baita time. E nosso time também era muito bom. Era eu, Adriano, Léo Moura, Juan, Angelim, David Braz, Pet, Kleberson, Maldonado, enfim, a gente também tinha uma grande equipe e fizemos as oitavas de finais contra o Corinthians. Foi onde nós tiramos o Corinthians e chegamos às quartas e acabamos perdendo para a Universidade do Chile na época. O Montijo fez aquele golaço em cima do Bruno, ele deu uma cavada em cima do Bruno no jogo fora. Até ganhamos o jogo fora, mas faltava mais um gol para a gente poder passar e avançar para as semifinais. E aí, se a gente passa ali naquele jogo, a gente tinha muita chance de ganhar aquela Libertadores. Mata-mata é um negócio difícil, né? Porque, complicado. Assim, nem sempre o melhor vence. Se você tem um campeonato longo, né? Sim. A probabilidade do melhor chegar é muito grande. É muito grande. Mata-mata, às vezes você faz um belíssimo primeiro jogo, mas ganha só de 1-0. Aí chega no segundo jogo, se você não tá num dia bom, você acaba tomando dois gols e acaba perdendo uma classificação. Pois é. Às vezes você não consegue reagir, né? Bate nervosismo, bate aquela pressão de ganhar e o negócio não anda. E as coisas não acontecem e você acaba sendo desclassificado de uma forma precoce. Verdade. Você passou também por outros países, né? Acho que a Turquia, você jogou em 2 clubes lá, né? 2 clubes na Turquia. Joguei no Alanyaspor e no Besiktas. Pô, eu me lembro na época que você teve uma experiência muito difícil, né? Sim. Foi na tua primeira passagem ou na segunda? Não, então, na Turquia eu fiquei direto. Ficou direto. 1 ano e meio no Alanya e o Besiktas me comprou do Alanya e eu fui pro Besiktas. Fiquei 1 ano no Besiktas. Foi no Besiktas essa passagem mais difícil, né? Mais difícil foi no Besiktas, assim, meus primeiros 6 meses não foram dos melhores, assim, no meu modo de pensar, mas até que eu tinha números bons no Besiktas. E aí teve mais os últimos 6 meses,
Eu fiquei 6 meses sem receber salário no Besiktas. E quando eu volto na metade da temporada ali, em dezembro, tinha uma parada, né, de final do Natal e Réveillon, tinha uma parada, eu viajo com a família, e quando eu volto já no início de janeiro, eles me afastam. Com 6 meses de salário atrasado, eles me afastaram e botaram para eu treinar num lugar bem distante, onde tinha um sintético lá que treinava a escolinha do Besiktas, com um treinador do Sub-13 na época. Caraca. Eu ficava treinando Mas sozinho. por que eles com fizeram cara, isso? Não sei se era para forçar uma saída, ou eu pedir para ir embora. Pode ser, Enfim, né? na época, no meu modo de ver, era isso que eles queriam fazer. Só que aquela coisa, né, cara? Eu falei, cara, eu tenho um contrato com o clube, eles vão ter que me pagar, porque eu trabalhei para receber. Não era coisa que eu queria ganhar. Ah, eu tenho mais 1 ano e meio de contrato, eu quero ganhar esses 1 ano e meio de contrato sem jogar. Não, não era isso. Eu queria receber o que estava para trás, que eu já tinha trabalhado. Eles me afastaram, eu e mais 2 ou 3 jogadores. Eram até turcos os jogadores que eles afastaram também. Isso foi uma coisa que me pegou de surpresa. Eu falei, achei que era só comigo, né? Mas não, era com outros jogadores também. Tinha um goleiro lá que estava lá, que já tinha uma história dentro do clube e tal. Eles afastaram também esse goleiro. Eu falei, os caras estão ficando belelé da cuca. Enfim, e, cara, só que eu todo dia, 7 horas da manhã, eu acordava, ia para esse lugar, treinava feliz da vida. E tinha um senhor lá, que era o treinador do Sub-3, já era um senhor já, sei lá, dos seus 60 anos, mais ou menos. Uhum. O coroa era super gente fina. Eu treinava e por um momento ali ele ficou muito alegre, porque eu chegava todo dia rindo, brincando com ele, treinava, e ele, cara, pô, tu tem uma carreira maravilhosa. Ele usava o tradutor, né, pra falar comigo. Ele, pô, tu tem uma carreira maravilhosa, mas tu chega aqui, tu chega rindo, tu chega feliz. Eu falei, cara, eu já passei por coisas muito piores do que essa. Quando eu morava em Bangu, não tinha nada. E hoje eu tenho tudo. Eu tenho uma família abençoada, eu tenho casa, minha família tá bem, cada um tem sua casa para morar, todo mundo tem seu teto. Por que eu vou estar triste? Por que eu vou estar infeliz aqui? Eu faço o que eu gosto, eu jogo futebol, e o futebol é uma paixão. E se eu não vier alegre para cá, eu tenho que pegar, virar minhas costas, ir embora para minha casa e acabar a carreira. E ele já, com a sua experiência dentro do futebol, ele fala, cara, você é incrível, assim, porque a tua maneira de pensar é diferente. E eu chegava, treinava, brincava, acabava o treino assim, ele falou, eu tenho que te dar 1 hora de treino e tal. Beleza, vamos embora. Treinava com ele, aí mais os outros 3 jogadores estavam com a gente, daqui a pouco a gente fazia não era um futebol, só que era na grama, né? Então era um fute-tênis. Sim. E a gente brincava, e ele brincava, ele era a minha dupla, e os outros 2 jogadores eram a dupla, e às vezes ganhava, a gente apostava um chocolate, ou uma sobremesa turca, que lá eles gostam muito. E eu fiquei durante umas 3 semanas assim, com ele, e lógico, que tinha um personal que eu trabalhava, e à tarde eu fazia esse trabalho com o personal até para me manter, porque se aparecesse alguma coisa eu teria que estar bem. E assim, ao mesmo tempo que foi uma situação difícil, para mim foi prazeroso, porque eu estava fazendo o que eu gosto e ficava feliz porque eu estava vendo a felicidade dele. E quando, nos últimos dias, que eu acabei resolvendo rescindir um contrato com o Besiktas, entrei num acordo com o Besiktas para voltar ao Corinthians, que eu recebi a proposta do Corinthians, então eu falei, vou rescindir e vou pro Corinthians, em 2019. Ele ficou triste, porque ele, caramba, tu vai embora, agora que eu tava Não vai ter mais a alegria. Não vai ter mais alegria, não vai ter mais nosso fute-tênis e tal. E foi assim, sensacional, porque em algum momento eu fiz alguém feliz. Que legal. Não sei se ele estava triste, passando por alguma dificuldade ou chateado com alguma coisa, mas naquele momento eu fiz aquele cara feliz e isso para mim foi muito bom. Pô, cara, que legal essa tua alegria, né? Essa tua forma de enxergar as coisas, de enxergar a vida. Como você falou, lá atrás foi difícil, né? Tua infância... E isso é o retrato de muito do futebol brasileiro, né? Hoje em de dia muitos tem jogadores, muitos né? jogadores. A maioria dos jogadores, assim, todo mundo, lógico, ama jogar futebol. Mas muitos jogadores, muitas crianças, muitos jovens pegam isso como, ó, é aqui que eu vou mudar minha vida, é aqui que eu vou mudar a vida da minha família. Infelizmente, nem todos conseguem chegar. Mínimo é o mínimo que conseguem chegar. Porque você vê aí as estatísticas, os números, 0, não sei quantos por cento dos jogadores que se dão bem na vida. E outros não conseguem, vão até um certo ponto e quando afunila ali, aí uns conseguem chegar e outros não. E eu, graças a Deus, eu faço parte dessa minoria. Chegar. Então, cara, eu não tenho que reclamar. Vou reclamar do quê? E nós somos seres humanos, nós somos falhos. Muitas vezes a gente reclama de alguma coisinha, pô,
Hoje temos que acordar cedo. Daqui a pouco eu já me dá um estalo. Eu tenho que acordar cedo, sim. Eu tenho que treinar, sim, porque é o que eu gosto, é o que eu trabalho, é o que eu faço. E eu tenho que fazer com prazer. Porque se a gente não faz o nosso trabalho com prazer, as coisas não andam, as coisas não dão certo. Então eu levo isso para a vida e tento passar isso para as pessoas também. Pô, Cara, que legal. levanta, vai lá e vai correr atrás do teu, porque às vezes a gente vai reclamar. E quando a gente se pegar reclamando, eu falo, não reclama, porque poderia estar pior. É verdade. Perfeito, perfeito, perfeito mesmo. Ah, ensinamento para todos nós aí, viu? Wagner Love, é isso aí, pô. É isso mesmo. E qual tuas lembranças lá de Bangu? Com quantos anos você teve que sair de casa para jogar? Cara, as melhores lembranças. Eu tive infância. Eu falo para meus filhos que eu tive infância e eles não, porque hoje eles só querem ficar no telefone, internet. Videogame! Falo, sabe jogar bola de gude? Sabe rodar peão? Pô, pai, não sei. Falei, pô, então você não teve infância, não. Você não tiveram infância, não. Eu tive infância, joguei bola de gude, soltei pipa. Pô, fiz de tudo na infância. Brinquei de pique-esconde, pique-bandeira. Enfim, fiz de tudo. Tive uma infância maravilhosa. Curti bastante até o momento que o futebol não me pegou de vez, né? Que teve uma época, com 13 anos, já comecei a morar em alojamento. 13 para 14 anos, já comecei a morar em alojamento ali no Vasco. Foi o primeiro clube que eu saí ali do bairro. Joguei no Bangu, Campo Grande. E depois eu fui ao Vasco, fiquei 2 anos e meio, mais ou menos, ali no Vasco. Fui mandado embora, fui dispensado. Mas, cara, minha infância ali foi Porra, o uma Vasco te melhor. dispensou. Dispensou. Eu tinha 15 anos, eu cheguei no Vasco acho, com 14. 14? É. Aí joguei de 13, não, 13. Cheguei no Vasco com 13. Aí fiquei com 13, 14. E quando foi meu primeiro ano de. Meu segundo ano de infantil na época, que é o sub-15 hoje, eu fui dispensado. Mas você morava no alojamento? Morava no alojamento, em São Januário. Morava ali embaixo da arquibancada. Caraca. E aí dali eu Mesmo estando na mesma porque cidade, não tinha condições, né, de estar pegando ônibus, passagem. Minha mãe não tinha condições assim, minha mãe até poderia me levar, mas ela trabalhava, meu pai também, então, assim, e não tinha aquela coisa de ficar pagando passagem, gastar dinheiro com passagem toda hora, então eu fui morar no alojamento para ficar uma coisa mais fácil para eu seguir no futebol. E você persistiu, obviamente, né, depois desse não. Aí você foi... É, onde eu falo, isso acontece muito, né? Esse não, a gente vai receber durante muito tempo na vida. Basta você persistir. Mas é o que você quer? Você quer correr atrás? E foi o que eu fiz. Deus me deu um dom e eu tenho que aprimorar esse dom e correr atrás. E isso aconteceu com vários outros jogadores. Sim. Era a história do Cafu. A do Cafu é espetacular, 6, né? 7 peneiras em São Paulo até conseguir. Alguém olhar e dizer, pô, velho. Meu irmão, esse cara tem que jogar, o cara pô. tá aqui, o cara tá tentando. Alguma coisa de bom ele tem. É. Então alguém percebeu isso em algum momento e deu oportunidade para ele. E olha o Cafu. 3 finais de Copa do Mundo, campeão mundial, ídolo no Milan, ídolo não sei aonde. Enfim, então a gente tem que pegar esses caras de exemplo. E assim, querendo ou não, por mais que... tem que pegar esses caras de exemplo. Pô, qual é a história desse cara? Qual é a história do Chiquinho? Chiquinho é daqui, de Recife. Então os caras têm que se espelhar na história do Chiquinho. Ó, Chiquinho tem uma história linda, tem história cara. linda no futebol, no esporte. Nasceu numa comunidade, cresceu, foi num campo de várzea. Isso aí. Observado por um treinador do esporte, Nereu Pinheiro, que levou ele pro esporte. Entendeu? Tem uma história linda, Chiquinho. Então, qualquer dia a gente vai botar ele aqui também. Tem que botar o Chiquinho aqui pra contar a história de dele novo, mais uma vez, para as pessoas relembrarem. E para esses jovens também se espelharem em alguém, né? Porque é importante os jovens se espelharem em alguém e tentar chegar. E sabendo que não é todo mundo que vai chegar. Então, e o que eu falo para os meus filhos, cara, estudem também. Sim. Não deixem de estudar, porque se não der certo no futebol, tem que ser alguém na vida. Você teve que abrir mão disso, né? Eu tive que abrir mão. Chegou um certo momento que eu queria estudar. Minha mãe me obrigava a estudar pra caramba. Minha mãe, tem que estudar, senão não vai jogar futebol. E aí eu tinha que estudar, porque senão eu não tinha o futebol. Só que chegou no momento, quando eu cheguei no Palmeiras, em 2001, eu já não estava conseguindo conciliar o estudo com o futebol. Mas você tinha quantos anos? Tinha 17 anos, 16 para 17 anos. E aí já tinha que viajar, aí disputei Taça BH, aí tinha um campeonatozinho que tinha que viajar, então já não tinha como... E aí dá aquela preguiça também, né? Vamos ser sincero também, que tu chega do treino, tem que estudar agora à noite. Não dá. Tô cansado porque amanhã, outro dia, tem treino cedo. Então, eu falei, agora mesmo que eu tenho que focar mais ainda no que eu quero, porque eu tô abrindo mão de uma coisa importante, que é o estudo, para poder me focar no futebol.
É uma escolha difícil, né? É apostar. Muito. E como eu disse anteriormente, é impressionante como você é um cara focado, né? Tanto que seguiu e deu certo no futebol, conquistou tudo que conquistou. E como é que foi essa tua vinda aqui para o Recife para jogar no Sport? Você estava na Dinamarca. Fechou um contrato de 6 meses, né? 6 meses. Fechei um contrato na Dinamarca de 6 meses. Foi campeão lá. Campeão da Copa da Dinamarca. Não joguei tanto, não tive tantas oportunidades para jogar lá. E isso até me dificultou até de arrumar algum clube até fora do país por causa disso. Não no Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, que eu voltei, e aí eu comecei a receber algumas sondagens de alguns clubes aqui do Brasil e ver o esporte. No meio dessas sondagens. Quem mais assim que te sondou? A Chapecoense, o Brusque, o Guarani. A maioria dos times da segunda divisão assim que me procurou mais. E aí eu optei pelo esporte. Assim, não conheço a história do esporte toda. Sim. Mas eu sei que é o maior clube do Nordeste. Se não for o maior, é um dos maiores, com certeza. É uma torcida que é apaixonada. E eu já vim jogar contra aqui. Eu sabia como era a atmosfera aqui. Eu falei, cara, e o esporte está tendo a oportunidade de conquistar um objetivo, que é voltar à Série A do Brasileiro. Então eu falei, cara, eu quero estar dentro desse projeto aí e fazer de tudo para fazer o esporte subir novamente para a Série A. Mas assim, você, quando recebeu essa proposta, você veio, já foi uma escolha tua mesmo. Pô, eu quero ir para cá. Tive a proposta. Você nunca jogou no Nordeste, não, né? Nunca joguei no Nordeste. Jogou por outros clubes, mas num clube aqui... Proposta concreta, eu tive a proposta do Sport, tive a proposta do Brusque e uma proposta do Guarani, concreta, no papel. E, cara, eu falei, cara, eu tenho que decidir para onde eu vou. E eu falei, cara, eu acho que eu tenho que ir para esse lugar aqui. Bateu no meu coração, minha vontade, eu tenho que ir aqui, porque ali vai me dar a probabilidade de chegar em algum lugar, de conquistar um objetivo. Como eu sou um cara que eu gosto dos desafios, eu falei, cara, não tem outra opção, eu vou nessa opção aqui. E graças a Deus tem dado certo. Temos feito bons jogos e agora ir correr atrás do objetivo do clube. Naturalmente, assim, na tua chegada, né? Você foi para o Cazaquistão, depois para a Dinamarca. Sim. Quem estava desconfiado, acho que hoje já mudou de ideia, né? Porque tem essa desconfiança, né? Porque a gente não tá vendo o Wagner Love jogar. Pô, o cara tava no Cazaquistão, foi pra Dinamarca, não jogou tanto, com 38 anos. Pô, será que tá rendendo? Será que tá jogando? Será que vai vir aqui pra fazer alguma coisa? E eu já sabia dessa desconfiança. Isso você já tinha na cabeça? Isso eu já tinha na minha cabeça. Então, cara, eu falo, eu só tenho que chegar lá e mostrar o que eu sei fazer. Eu não desaprendi a jogar futebol, só que eu sou um cara que eu sou competitivo, que eu ainda quero jogar. Não que eu tenha que mostrar para as pessoas, não. Eu não tenho que mostrar para nada, eu tenho que mostrar para mim mesmo. A minha luta diária é contra mim. Eu tenho que lutar contra mim. Porque aonde eu posso chegar? Pô, eu tenho condições de chegar ali? Eu vou chegar lá. Porque eu sou focado, eu trabalho e eu quero chegar nesse objetivo. Então, assim, 38 anos, vai vir aqui, vai roubar. Roubar não, porque eu não vim... 3 meses de contrato. Meu contrato 3 até meses novembro. só, né? Meu salário é o menor salário que eu ganhei na minha carreira depois que eu saí do Palmeiras, do profissional. Meu salário no Palmeiras, quando eu fui para a Rússia, eu ganhava 7 mil reais por mês. Aqui é meu segundo salário mais baixo que eu ganhei na minha carreira toda. Não vim para ganhar dinheiro aqui. Então eu vim para tentar desafio de tentar ajudar o esporte a voltar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro e mostrar que com 38 anos eu tenho força e tenho condições de disputar posição ou competir com jogadores de 20, 22, 23, 24 anos. Que é o que está acontecendo hoje. Graças a Deus, porque eu me cuido, trabalho, descanso, me alimento bem para que eu consiga fazer isso. Você nunca foi um cara assim de noitada, de balada. Curti muito. Mas assim... Curti muito. Hoje não, lá atrás, né? Não, lá atrás, curtia, só que eu dava conta do recado. Assim, eu curtia, vou sair. Se amanhã tem treino, amanhã eu sou o primeiro da fila. Porque você tá jovem, você tá novo, você tem disposição, aguenta, né? Você aguenta. Não, pô, agora hoje, se falar, Wagner, vai sair hoje, tem treino amanhã? Não vou sair hoje, porque eu tenho treino amanhã. Hoje, de alguns anos pra cá, eu já faço isso, porque não é agora com 38 anos, você tem que começar a se cuidar lá atrás, com 30. Se não cuidar lá atrás,
O reflexo Isso chega, meu aí. amigo. Então, assim, A conta chega. a conta chega. E eu aprendi isso com alguns caras que eu trabalhei. Teve um cara que eu trabalhei que foi o Salviti, que lá atrás, em 2005, é um fisioterapeuta que, pô, fez carreira no Japão, mundo árabe. E o cara chegava, Wagner, vai ter uma época da tua vida que tu vai ter que se cuidar. E se você não se cuidar, você não vai prolongar sua carreira. E isso ficou na minha cabeça. E teve quando eu bati ali, principalmente quando eu volto pro Corinthians em 2015, que eu saio da China e venho pro Corinthians, foi onde minha chave virou totalmente. Por quê? Porque eu tinha que me focar mais no meu corpo. Uhum. Eu tinha que me dedicar mais ao meu corpo, dar descanso pro meu corpo, fazer meu corpo obedecer tudo que eu queria fazer. Então, quando eu chego no Corinthians, o Tite chega assim, ó, você vai lá pro laboratório do Corinthians, você vai ficar lá o tempo que for, 2 semanas, Era o 3 Tite. semanas. Era o Tite. Era o Tite. Era o Tite. Vai ficar 3 semanas lá treinando lá, 2 semanas. Quando você estiver bem fisicamente, você vai brigar pela tua posição aqui, porque eu sei da tua qualidade. Da China você chegou... Cheguei pesado, 2 meses de férias, inchado. 2 meses de 2 férias? meses de férias na China. Saí de férias no início de novembro, só voltamos para pré-temporada dia 10 de janeiro. Então, eram 2 meses de férias. Quando eu voltei, aí eu assumi o Cuca não quis contar comigo lá, eu rescindi com a China e vim pro Corinthians. E quando eu chego no Corinthians, aí o Guerreiro já fica doente, não sei quem não podia jogar, e eu tenho que já começar a jogar. Não estava na minha melhor forma física, e aí eu tive essa dificuldade os primeiros 6 meses no Corinthians, até as coisas começarem a andar. Eu me preparar fisicamente, aí daí para frente os gols começaram a sair, eu tinha confiança do Tite, tinha confiança dos jogadores e as coisas começaram a andar. E aí o que eu virei me achar, meu irmão, eu tenho que cuidar do meu corpo. E aí daí para lá, meu irmão, aí já peguei um personal para estar comigo direto, para estar trabalhando, para eu ter longevidade na minha carreira. É o que você está tendo, É né? o que eu tô Graças tendo a agora Deus, com e os seus 38 anos. cuidados. É isso aí. É isso aí. Bom, a gente tem um momento aqui que chama Momento Mantos e Memórias. Eu vou usar esse momento para a gente começar a falar sobre seleção brasileira. Porque o Jorginho Peixoto, que é nosso parceiro aqui do Mantos e Memórias, vai contar uma história para a gente do Neymar, de uma camisa do Neymar, de um manto do Neymar. Fala aí, Jorginho! Alô, alô, Raposo, alô, galera do Cast FC. Esse cara é o cara, não tem discussão não. Neymar Júnior. Pode falar o que quiser, mas é a nossa esperança. Há 10 anos esse cara carrega a nossa seleção nas costas. Quem não lembra, né, de todos os craques que passaram pela seleção, os últimos que a gente guarda com carinho, Ronaldo, Romário, lembrem dos grandes parceiros que esses caras jogaram. E a gente tem que ser sincero que os grandes parceiros que esse cara teve, alguns acabaram ficando no meio do caminho. E eu acho que para essa Copa, ele chega mais forte do que nunca. Depois de 10 anos, eu acho que ele tem por trás dele uma geração de ouro que vai dividir o foco com ele. A gente tem Vini, a gente tem Antony, a gente tem Rafinha, a gente tem Casemiro, a gente tem Thiago Silva, por que não, Marquinhos. A experiência desses grandes jogadores que ainda jogam em alto nível na Europa, mas a gente tem esse cara aqui, que talvez seja a última vez que a gente vai ver esse grande jogador numa Copa do Mundo. E essa camisa aqui eu tenho uma história legal, porque essa camisa eu levei para o Parc des Princes, em Paris, ao lado de Neymar pai, e quando eu mostrei essa camisa aqui para ele, você tem essa camisa, e essa camisa, meus amigos, me traz uma memória incrível. 2016, Olimpíadas do Rio de Janeiro. Quem não lembra desse ano incrível, desse Maracanã que arrepia quando eu lembro. Eu já tinha ido para a final da Copa das Confederações em 2013 e aquele Maracanã já tinha sido épico, mas eu confesso para vocês que das finais que eu já fui no Maracanã, aquela final olímpica contra a Alemanha, depois do que aconteceu em 2014, com o Neymar batendo o último pênalti e dando a gente o primeiro ouro olímpico, foi épico, foi absurdo, veio uma emoção, o Maracanã, a energia daquele lugar. Era impossível a gente perder naquele dia, a gente não ganhar essas Olimpíadas. E tinha que ser nos pés de Neymar. A nossa esperança naquelas Olimpíadas e, sem dúvida, vai continuar sendo a minha esperança nessa Copa de 2022. A gente tá com ele. E é isso, pô. Tem um tapete lá na minha casa que eu digo o seguinte: se você veio aqui falar mal do Neymar Júnior, você veio no lugar errado.
E é isso. Se você veio aqui no meu Instagram para falar mal do Neymar Júnior, engula, morde as costas, porque no dia 18 de dezembro de 2022, ele vai me dar o maior presente de aniversário que eu já ganhei na minha vida, que é o Hexa. E eu vou estar lá, do lado dele, para a gente comemorar esse Hexa. Bora, Brasil! Vamos embora! Aí o Jorginho Peixoto falando do Neymar. O Neymar, Wagner Love, é o jogador hoje que, assim, né, mais midiático do futebol brasileiro, né? Mundial. E mais cobrado do futebol brasileiro. Com E o certeza. maior craque atual do futebol brasileiro. Uhum. Como é essa relação, velho? Que Cara, doideira é isso, né? Pela qualidade, por tudo que ele já fez na carreira dele, ele vai ser cobrado como foi o Romário, o Ronaldo Fenômeno, esses caras, os que são os melhores, né? O Gaúcho. O Gaúcho, enfim. Ele sabe disso. E tá mostrando que é o melhor jogador do futebol brasileiro, que é um dos melhores jogadores do mundo, para mim, Sim. na atualidade, sem dúvida nenhuma. E é o cara que pode nos trazer o Hexa aí nessa Copa do Mundo. Pô, eu acho que assim, né? A turma entra muito na vida, né, particular do cara, né? É o que você acabou de falar aqui. Pô, você era jovem, você saía, no outro dia você era o primeiro da fila e correspondia, metia gol. E é isso que tem que ser feito. Os caras querem cobrar. Tem o seu momento de sair, de você tomar sua cervejinha, de curtir sua noitada? Tem um momento. Eu tenho os meus momentos que eu quero fazer meu churrasco, eu quero tomar minha cerveja, quero estar curtindo com a minha família, mas tem um momento que eu tenho que me dedicar. E ele sabe que ele tem esses momentos. Uhum. Ele é um ser humano, não? Eu sou ser humano como todo ser humano é. O cara trabalha a semana inteira, de segunda a sexta, sexta-feira o cara não pode tomar o gelinho dele. É brincadeira, hein, mano? Então, eu também sou filho de Deus, eu também quero. Todo mundo Só toma, que, pô. muitas das vezes, o que acontece? A gente tem que abrir mão de algumas coisas. A gente abre mão, não. Às vezes, muitas das vezes a gente não tem feriado, a gente não tem domingo, a gente não curte aniversário de um filho, a gente não curte aniversário de uma mãe, a gente não tem dia das mães, não tem dia dos pais. Então, quando tu tem teu momento de curtir tua folguinha, tu não vai curtir porque os outros vão ficar falando. Aí eu não já dá, não tenho né? muita paciência para falar sobre isso, mas se o cara for lá dentro do campo e corresponder, pô, show de bola, meu irmão, deixa a vida do cara, pô. Você confia no Hexa? Eu confio muito, eu tenho muita esperança que esse ano a seleção brasileira ganhe a Copa pelos jogadores que tem, pelo que os jogadores estão fazendo hoje, que a maioria joga no futebol europeu. Se você pegar jogadores de cada posição aí que a gente tem hoje, que está sendo convocado pelo Tite, os caras estão muito bem, estão voando. Então, eu tenho total esperança de que o Brasil esse ano traz o Hexa pra gente. Tua passagem na seleção foi bacana, né? Porque você conquistou 2 Copas Américas e faltou, de repente, uma vaguinha no Mundial, né, tal. A competitividade sempre foi grande no Brasil, né? Muito grande, cara. Assim, Mas, pô, você conquistou 2 Copas Américas. Fui muito feliz, muito contente de ter jogado pela seleção do meu país, ter conquistado 2 Copas Américas. Como eu comecei, que eu sou um jogador abençoado, privilegiado, porque joguei em grandes clubes do Brasil e tive a oportunidade de chegar à seleção brasileira. E na minha primeira convocação, campeão da Copa América em 2004, depois voltei para a seleção e fui campeão da Copa América em 2007. E ser campeão pelo seu país e contra a Argentina não tem coisa melhor, né? Então, cara, assim, lógico, Wagner, queria ter jogado um Mundial? Pô, queria, mas como você falou, a concorrência era muito grande. Em 2010 ali, acho que era o ano que eu teria talvez uma oportunidade se eu tivesse há mais tempo, ou aqui no Brasil, ou estando em algum centro melhor da Europa. E naquela época ficou até uma dúvida ali se ia o Adriano, aí se ia Fred, 2010? 2010 foi o Fred? Que foi? Não. Não, Fred jogou não, 2014. Fred 2014. Foi o Luiz Fabiano, foi acho que o Ricardo Oliveira, se eu não me engano, e eu acho que iria o Adriano. Aí não vai o Adriano, quem vai é o Grafite. É verdade. O Grafite ali aos 45 do segundo tempo vai o Grafite. Então, foi. assim, essa terceira ou quarta vaga, e foi o Robinho também, acho que 2010 o Robinho também foi. Sim. Então tinha uma vaga em aberto, então talvez eu teria uma oportunidade, mas não aconteceu. Mas também não sou frustrado com isso. Fui aonde deu na seleção brasileira, conquistei esses 2 títulos e sou muito feliz por isso.
Pô, você foi treinado na seleção pelo Parreira e pelo Dunga, né? Pelo Parreira, pelo Dunga, isso aí. O Parreira é uma figuraça, né? Figuraça. O Inteligente Zagallo era auxiliar pra dele. caramba. O Zagallo era auxiliar do Parreira em 2004. Então, assim, 2 monstros aí do futebol mundial, na minha opinião. E também tive a felicidade de trabalhar com o Dunga também, que é um cara sensacional, um excelente treinador. Você gostou de trabalhar com ele, então? Com o Dunga? Gostei muito. É um cara muito correto, muito sincero, muito objetivo nas coisas que ele queria. E eu gostei de ter trabalhado com ele, sim. Bom, vou rodar aqui para você, Love, uma pergunta do pessoal do NE45, que tem um portal, que tem um podcast também, bem bacana, NE45. O link tá na descrição aqui do vídeo, tá? Para você acessar aí o portal. Tem uma reportagem bacana com o Love aí para vocês acompanharem. E tem uma pergunta aqui do Pedro Maranhão. Deixa eu soltar aqui que eu vou te passar o telefone para você ouvir. Fala Love, aqui é o Pedro Maranhão, setorista do esporte no NE45, e eu quero saber de você 2 coisas. Com certeza o meu companheiro Rodrigo Raposo já deve estar destrinchando toda a sua carreira aí, então eu vou pelo lado da boa e velha resenha. Com essa camisa aqui, quem era o rei da resenha no vestiário aí durante toda a sua época de seleção brasileira? Quando você lembra de resenha, qual é o primeiro nome que vem na sua cabeça? E eu queria saber também em relação às melhores festas, né? Adriano Imperador, Ronaldinho Gaúcho, talvez até Ronaldo Fenômeno, né? Você já deve ter passado pelas festas aí na hora da folga. Todo mundo sempre fala dessas resenhas. Então, quem era o rei da festa? Quem era o rei do camarote, né? Na hora da folga. Ronaldinho, Adriano ou Fenômeno? Um abraço. Ai, meu Deus do céu. Essa aí pegou, hein? Essa pegou, hein? Vai entregar alguém aí, hein? Cara, assim, eu não peguei nenhuma festa do Ronaldo Fenômeno. Não tive essa oportunidade. Ô, rapaz, que pena, hein? Pena. Mas eu peguei do Ronaldinho Gaúcho. Assim, e já curti também já algumas com o Adriano. A do Ronaldinho Gaúcho é top. O negócio é diferente. É diferente, o negócio é diferente. Já tive a felicidade de curtir algumas festas com ele. E foi top demais, mas fica em off. Já falou muito, né? Fica em off. E, cara, resenha também, assim, cara, eu peguei uns caras bons de resenha. Pô, Ronaldinho Gaúcho é um deles, que é um cara que gosta de bastante resenha. Gilberto Silva, pô, Juan. Pô, assim, na verdade, eu mais aprendia com esses caras do que eu gostava de estar sempre na resenha com eles, porque você sempre aprendia alguma coisa. Então, pô, Ronaldinho, Gilberto Silva, Juan, teve vários caras assim que eu peguei na seleção que tinha uma resenha maravilhosa. Quem foi a melhor dupla de ataque que você formou aí? Dupla de ataque, cara, eu tive grandes parceiros. Eu fui muito feliz. Assim, no começo da carreira eu tive o Diego Souza, como eu falei, que era o canhoto, que não é o que jogou no esporte, Sim. é o que jogou no Palmeiras comigo. Pô, eu tive o Jô como um excelente parceiro de ataque. E aí depois, Adriano, Ronaldinho Gaúcho. Mas assim, a que mais marcou, com certeza, foi o Império do Amor, foi com o Adriano. O Jô foi na Rússia, né? O Jô foi na Rússia, fizemos muito gol na Rússia, cara. Fizemos uma parceria sensacional também, né, de Rússia. O Daniel Carvalho também, quando eu cheguei na Rússia, era o Daniel Carvalho. O Daniel Carvalho estava lá, que jogou no Inter. Eu tive essa parceria também com ele, também, que foi sensacional, que foi incrível. Então, graças a Deus, eu tive bons parceiros de ataque. Hoje o torcedor do esporte pega muito no pé do teu companheiro de ataque, né? Do Kaique. E o Kaique é um cara que foi revelado no Flamengo. Na época que vocês estavam na crista lá, você e o Adriano, né? E ele já falou publicamente sobre isso, né? Que Sim. acompanhava vocês. Você acha que... O que acontece assim em campo? Por que não tá fluindo tão bem? Cara, eu acho que tá fluindo, né? As pessoas veem de uma outra forma. O torcedor quer que o atacante faça gol toda hora. Não discordo disso. Assim, eu fiz gol contra o Criciúma e tem alguns jogos que eu não tenho feito gol, mas tenho buscado, tenho criado chances. O Kaique igual. E o Kaique, se você for pegar o Kaique, acho que é o artilheiro do time na temporada. O Kaique tem um estilo de jogo que ele sai, que ele busca o espaço o tempo todo. É um cara que tenta, é um cara que trabalha. Então, assim, o torcedor não tem paciência. Isso aí, meu amigo, é um fato. Paciência do torcedor é zero. É zero. É assim, só que a gente sabe o nosso dia a dia, a gente sabe
o quanto a gente trabalha para poder fazer os gols, para poder estar fazendo o melhor para que a gente consiga os resultados positivos e conquiste nossos objetivos. Só que é aquela coisa, a gente não influencia a cabeça do torcedor. O torcedor vai ali no jogo, vai querer que a gente ganhe de 3, 4, 5, mas não é assim. Às vezes, a maioria das vezes vai ser como foi agora esses últimos jogos. É 1-0, 1-0 aos 40 do segundo tempo, para mim não importa quem está fazendo gol. Lógico que eu sou atacante, o Kaique é atacante, a gente quer fazer gol sim, mas muitas das vezes a gente não vai fazer, mas a gente vai criar. Nós vamos criar chances, tem o time adversário, tem o goleiro adversário também que está lá defendendo a sua equipe, só que o nosso objetivo final é o quê? É subir com o Sport, é conseguir os 3 pontos e subindo na tabela. O pessoal anda pegando muito no pé dele, né, especificamente. Acho que você já tá nas graças do torcedor. Não, né? assim, daqui a pouco o torcedor pode pegar no meu pé também, é normal. Pô, o Wagner veio e não tá fazendo gol. Pô, legal, valeu. Só que o Kaique tem a personalidade dele. O cara vê a eu tua tenho entrega personalidade também, dele. né, velho? A gente tá se doando, a gente tá se entregando. Então, o torcedor tem que entender isso também. Mas a gente sabe que o torcedor não quer saber disso. O torcedor quer saber de gol, o torcedor quer saber de ganhar o jogo. Então, eu já falei e repito. Não vai faltar dedicação, não vai faltar empenho. A gente está lá dentro de campo, a gente quer fazer os gols. E a gente está criando, nos últimos jogos, a gente tem criado muitas chances. Mas os goleiros estão pegando, os goleiros estão se esforçando, o outro time adversário também. O último jogo agora, o jogo que nós fizemos contra o Novo Horizontino, com todo respeito ao Novo Horizontino, nós massacramos o Novo Horizontino. Só que tem torcedor que fala, o cara erra um passe, Pô, meu irmão, aí não dá também. Pelo amor de Deus, o cara errou um passe, o cara acertou 90 passes. Aí no 91º o cara erra, a torcida vai, o cara, foi mal no jogo. Não, o Kaique tava super bem no jogo, entendeu? No outro jogo, contra o Chapecoense, o Nares errou um passe. Primeiro que o Nares errou, a torcida vaiou. Então, essa coisa que a torcida faz, às vezes, eu não concordo. Tem que jogar junto, né, Tem que estar junto. Se a gente quer conquistar um objetivo, se todo mundo tá pensando que o Sport vai subir pra Série A, ou a gente pensa todo mundo junto, ou se uma parte da torcida ir para um lado, não vai conspirar a favor e não vai dar certo. Não dá. Entendeu? A energia fica ruim dentro do estádio. Fica ruim, lógico. O clima fica ruim. A gente quer isso aí, que o torcedor venha junto com a gente, que o torcedor incentive a gente. No final do jogo não deu certo, fomos mal, pode vaiar. Jogaram nada, não correram, não se dedicaram. Agora, meu irmão, a gente não tá ali de brincadeira. A gente tá ali a vera, a gente tá ali querendo, a gente tá ali mostrando pro torcedor que a gente quer muito mais do que eles, porque é o nosso trabalho. A gente quer voltar com o Sport para a Série A. A gente quer mais do que ninguém isso aí. E é uma série... E é difícil? É. É uma tarefa difícil? Sim. Só que se não apoiarem, se fica não subir, mais difícil fica ainda, mais difícil ainda. Vai ser uma tristeza para eles e muito mais pra gente, porque a gente pensa muito assim, o que a gente pensa no nosso dia a dia, meu irmão, tem a nossa família, que torce pela gente, que sofre pela gente. Aí como é que eu vou chegar pro meu filho e falar, pô, filho, não deu, não consegui. É doído, Isso né? É doído demais. É. Você chegar em casa, pô, e aí, papai, conseguiu? Minha filha tem 6 anos. Pai, subiu com o Sport? Pô, filha, não. É porque o pessoal não sabe, mas tem essa cobrança em É, casa, lógico né, que pô? a cobrança em casa é muito maior, cara. É. Pô, pai, não fez gol. Falei, filho, não É fez mesmo, gol. Ué. Tá acostumado, pô, os outros clubes, pô, pai, fez gol, parabéns. Pô, pai, não fez gol, né? Falei, filho, não fiz. Mas no próximo eu vou tentar, vou fazer. E a gente tá sujeito a isso. E a cobrança em casa é muito maior e a gente sente muito mais. E é uma Série B, assim, a Série B tem se tornado uma competição muito diferente nos últimos anos, né? Porque, pô, hoje é cheia de campeões brasileiros, hoje é um nível tá aumentando muito, Sim. né? E cada ano que passa vai se tornando mais difícil mesmo. Mais difícil, muito mais difícil. Se eu vou pegar hoje, olha quantos clubes grandes estão disputando a Série B do brasileiro. E a competitividade está cada vez maior. E cada ano que passa, a Série B está ficando muito mais difícil. E a visibilidade também está muito maior, está aumentando. Isso é bom para o nosso futebol? Maravilhoso. Então a gente quer estar nesse grupo de clubes que disputa a Série A e não a Série B. A gente sabe que tá difícil. Hoje você tem Cruzeiro, hoje você tem Grêmio, você tem o Sport, você tem Bahia, o Náutico, que tá nessa situação aí, que assim, eu penso assim, acho que o torcedor do Sport, pô, o Náutico vai cair pra terceira. Meu irmão,
É ruim, né? É ruim. O futebol Do Pernambuco aqui é ruim. Entendeu? O Santa Cruz nessa situação O Santa Cruz na Série chato, D. na né, Série cara? D. Entendeu? A gente quer... Eu penso dessa forma. Por mim, estaria todos os clubes ou na Série B ou na Série A. Porque é uma cidade maravilhosa. É uma cidade que tem que ter os clubes grandes daqui disputando a Série A do brasileiro. E se você não tem rivais, adversários, né, fortes, Uhum. você não consegue ter uma referência de time forte, você próprio. Então, pô, em todo canto que tu passou, tinha rival, pô. Tinha rival. O Flamengo tem N rivais no Rio, Sim. Palmeiras, Corinthians, na Rússia, a Liga Europa. Pô, então você tem que ter os rivais fortes. Se você não tem um rival forte, você não consegue ter um time forte, pô. Com certeza. Você não consegue competir. Você não consegue montar um time forte para competir. Exato. Porque se você não tem aqui, vamos jogar o Campeonato Pernambucano. Pô, mas o Náutico tá forte. O Santa Cruz tá forte. Pô, não tão forte. Chega no Brasileiro, Chega no Brasileiro, você não vai competir na porque Copa do Brasil. o teu campeonato estadual não foi bom. Então você chega despreparado numa Copa do Brasil, você chega despreparado no Campeonato Brasileiro, e até você pegar esse ritmo aí, às vezes é tarde. Às vezes fica tarde para você conquistar um acesso ou até se manter numa Série B. É verdade. Bom, deixa eu pegar aqui com o Eduardo a camisa pro Love autografar. Essa camisa aqui, Love, a gente tá devendo, eu sei, viu? A gente tá devendo umas camisas aí, a do Joeliton, a do Jean Carlos, tem a do Bebeto também autografada, do Tetra. A gente vai fazer esse sorteio, estamos organizando, porque daqui a pouco a gente tem camisa e não tem nem onde guardar mais tanta camisa. Mas a gente vai fazer, viu? Promessa é dívida, pode cobrar aí nas redes sociais, pode cobrar nos comentários que a gente vai organizar. Essa daqui, ó, camisa do Leão, o Love vai autografar. Opa. Deixa eu te dar uma força aqui, que eu sei que É. esse negócio aqui não é fácil. Não é fácil não, tem que segurar aqui, porque senão não dá uma esticadinha aí. Bota aqui Na frente, pra ficar bonito aqui, ó. Estiga aqui pra ti. Vamos lá. Aê! Ainda meteu aqui, ó. Nada. Aí. Um abraço do amigo Wagner Love, 99. Aí, ó. 99. Aí. Esse é o número que você adotou de vez, né? Adotei, cara. Que a maioria, quando a gente Puxa chega aí, assim, por favor, quando a Love, gente o chega microfone. depois, né? Quando a gente chega depois nos clubes, sempre já tem um camisa 9, né? Então, assim, tem a 99? Eu não tenho. Então, vou assumir essa 99 aí. Então, Em outros clubes já era assim, Já né? era, já. Quando eu cheguei no Flamengo, em 2012, já tinha o David com a 9. Quando eu cheguei no Corinthians em 2015, já tinha o Guerreiro. Aqui, quando eu cheguei, já tava o Búfalo. Então, assim, eu falo, tem a 99? Tem, então eu vou pegar essa daí. É, e tá dando certo, Tá dando né? certo, Então graças continua a Deus. que tá Vamos dando continuar que certo. Tá dando certo. Meu amigo, obrigado por Eu que você ter agradeço. vindo aqui. Muito obrigado mesmo pela tua simpatia, pela tua simplicidade, pelas tuas histórias. Você é um cara realmente iluminado, Pô, velho. muito obrigado. O prazer foi todo meu. Prazer estar participando do Cash É. Futebol Clube. E quem sabe aí, no fim da temporada, a gente não faça outra aqui, mas comemorando o acesso. se Deus Boa, quiser. boa, se Deus quiser. Valeu, meu querido. Tamo Valeu. junto. Obrigado. Tamo junto, Love. Valeu. Valeu. Meu povo, obrigado aí por acompanhar mais um Cast FC. Aproveita, se inscreve aí no canal, compartilha com a galera toda aí esse papo massa que a gente teve com o Wagner Love, o artilheiro do amor, o artilheiro do mundo. O cara jogou em todo canto e muito bem sucedido, graças a Deus. Simbora, meu povo. Até a próxima. Valeu.